Muito bem, façamos agora alguns exercícios de simplificação de expressões usando as propriedades das raízes. No nosso primeiro exemplo, vamos calcular a raiz cúbica de menos 64 sobre 27. Um truque quando temos uma raiz de índice ímpar e um termo negativo do lado de dentro é tirar o sinal de menos da raiz. Então, isso aqui é igual a menos a raiz cúbica de 64 sobre 27. E por que podemos tirar o sinal negativo dali de dentro? Podemos imaginar que a raiz cúbica de menos a é o mesmo que a raiz cúbica de menos 1 vezes a. E isso é igual a raiz cúbica de menos 1 vezes a raiz cúbica de a. Mas acontece que a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Então, temos menos 1 vezes a raiz cúbica de a, que é menos a raiz de a. Voltando então ao nosso problema, nós temos aqui menos a raiz cúbica de 4 ao cubo sobre 3 ao cubo, que é igual a menos a raiz cúbica de 4 ao cubo sobre a raiz cúbica de 3 ao cubo. Agora, aplicando a propriedade 4 das raízes, isso fornece menos 4 sobre 3. Vejamos agora como calcular esse produto de raízes sem usar uma calculadora. Não sabemos calcular a raiz de 150 nem raiz de 6, mas usando a propriedade 1 das raízes, podemos escrever este produto como sendo a raiz quadrada de 150 vezes 6. Mais 150 vezes 6 é o mesmo que 900. Então, temos simplesmente a raiz de 900. E a raiz de 900, como sabemos, é 30. Assim, chegamos à solução do nosso problema. Resolvamos agora um problema semelhante envolvendo o quociente de duas raízes. Não sabemos calcular a raiz de 14 nem raiz de 2 de forma exata, mas podemos converter esse quociente em raiz de 14 sobre 2. E raiz de 14 sobre 2 é o mesmo que raiz de 7. Não há mais como simplificar o nosso problema, chegamos à solução. E o que você faria se tivesse que simplificar raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3? A resposta correta seria praticamente nada. A única coisa que podemos fazer aqui é reparar que temos 3 raízes iguais e, portanto, o resultado é igual a 3 raiz de 3. Vamos tentar simplificar mais uma expressão envolvendo a soma de dois termos que contêm raízes. Aqui, reparamos que os dois termos têm raiz de 3 no denominador. Dessa forma, podemos escrever raiz de 2 mais 2 raiz de 8, isso tudo dividido por raiz de 3. Antes de prosseguirmos, vamos dar uma olhada em 2 raiz de 8 e vamos tentar reescrever este termo em função de raiz de 2. 2 raiz de 8 é o mesmo que 2 raiz de 2 ao cubo, uma vez que 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Acontece que isso é 2 raiz de 2 ao quadrado vezes 2, que por sua vez é 2 vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Aqui aplicamos a primeira propriedade das raízes. Agora, aplicando a quarta propriedade, escrevemos 2 vezes 2, já que raiz de 2 ao quadrado é 2, vezes raiz de 2. E isso é igual a 4 raiz de 2. Muito bem, então, voltando à nossa expressão, temos isso aqui igual a raiz de 2 mais 4 raiz de 2, isso tudo dividido por raiz de 3. Colocando agora raiz de 2 em evidência no numerador, temos 1 mais 4 vezes raiz de 2 sobre raiz de 3. E isso é o mesmo que 5 raiz de 2 sobre raiz de 3, que é a forma simplificada da expressão.